Esse é um caso real envolvendo uma multa do bafômetro, no qual recentemente esse motorista, que ele reside atualmente lá em Lages, Santa Catarina, ele nos procurou para resolver, tanto de maneira administrativa como de forma judicial, esse processo de suspensão que foi instaurado contra o seu direito de dirigir por conta dessa autuação por dirigir sob a influência de álcool, que ele foi autuado lá em 2021, no dia 14 de fevereiro. E o objetivo desse vídeo é justamente demonstrar como você, motorista que talvez se encontre na mesma situação do Lucas, que é o motorista responsável por essa infração, se talvez você saberia analisar um auto de infração ou a notificação que você recebe através dos correios. E esse conhecimento ele é muito importante até para você entender se de fato você está sendo autuado com base na nossa legislação de trânsito ou se está ocorrendo alguma abusividade contra o seu direito de dirigir. Afinal, não foi fácil você conquistar a sua habilitação, né? De fato, hoje em dia é muito caro você ter uma habilitação, então você tem que lutar por ela, né? Lutar pelo seu direito de dirigir, ainda mais se você precisa da sua habilitação como um instrumento, uma ferramenta de trabalho, como é o caso do Lucas, que ele é servidor público e ele precisa todos os dias se deslocar até a cidade vizinha. Então ele não consegue, ele não pode, né, ficar sem dirigir. Então vamos lá. Para análise desse auto de infração, que toda multa de trânsito, você motorista, caso você não saiba disso, toda infração de trânsito, necessariamente o policial responsável pela abordagem policial e pela lavratura daquela multa de trânsito, ele tem que redigir um documento muito importante e que dá início no processo administrativo de trânsito. E esse documento é justamente este que vocês estão vendo na tela aqui do vídeo, que é o chamado auto de infração de trânsito. No auto de infração de trânsito, você vai encontrar uma série de campos que o policial ele deve preencher no momento que ele constata a infração sendo cometida, e através desse preenchimento ou não de certas informações, que a gente consegue trabalhar, nós, advogados especializados em trânsito, na defesa prévia, no recurso à Jari, no recurso ao CETRAN ou numa ação judicial. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme Jacob, sou advogado especialista em trânsito há mais de 8 anos. Eu já fui funcionário do Detran, da Polícia Militar também, aqui em Joinville, Santa Catarina. Então, em relação ao conhecimento prático, sem dúvidas, a gente consegue auxiliar os motoristas através desse nosso conhecimento. Porque não basta você ter conhecimento teórico, é importante você saber o que fazer com esse conhecimento, que vem a parte da experiência prática. Então, vamos lá. Sobre esse auto de infração, tem alguns pontos bem interessantes. Um deles envolve a questão do campo de observações, tá? Vamos lá então. A gente consegue verificar que o policial ele destacou no campo de observação que o condutor convidado a fazer o teste de etilômetro recusou-se, sendo lavrado então a recusa. E sendo o veículo, consequentemente, liberado para o condutor. Veja então que interessante essa informação que ele traz aqui. A gente já consegue descobrir através do campo de observações que o condutor, o motorista que agora se tornou o nosso cliente, para que a gente consiga defendê-lo, ele foi convidado a fazer o teste do etilômetro, que é o famoso bafômetro. E aqui é importante algumas informações que geralmente esse teste ele é feito através de uma triagem. Então, vamos supor que tem uma fiscalização da lei seca, o policial ele convida você a parar o veículo e realizar o teste. Mas, geralmente, você passa primeiro por uma triagem que se chama etilômetro passivo, que nada mais é do que um bastão que o policial ele vai aproximar da janela do motorista e esse bastão ele vai acender uma luz verde ou vermelha. Se acender uma luz verde, você é liberado. Se acender uma luz vermelha, você é convidado a realizar um outro teste. Ao menos, pela nossa legislação, é assim que o policial deve proceder, tá? Caso ele não prossiga dessa forma, é mais uma nulidade, mais uma situação que a gente consegue trabalhar posteriormente. Então, no ato da fiscalização, vamos supor que acendeu a luz vermelha. Então, foi identificado no ar, naquele ambiente dentro do veículo, que existem gotículas de álcool.
Através disso, ele vai convidá-lo a sair do veículo e realizar um outro teste, que é o etilômetro ativo, aquele que você assopra um bucal descartável, tá? Nessa situação do nosso cliente, ele relatou que não foi convidado a realizar esse segundo teste, que é assoprar o bucal descartável, apenas foi aproximado da sua janela o etilômetro passivo e acendeu a luz vermelha, tá? Então foi assim que aconteceu nesse caso do nosso cliente. Agora a gente tem um ponto muito importante aqui desse campo de observação, que o policial, ele descreveu que o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro ativo, aquele que assopra o bucal descartável. Agora, não sei se você já identificou o grande erro que nós temos aqui, mas ocorreu o que nós chamamos de erro de tipificação. O que seria isso? Vamos lá para a parte da identificação da infração. O policial ele identificou como a base legal para esse auto de infração, para essa multa, o artigo 165 e o código 5169-1. E a descrição da infração do artigo 165 é justamente dirigir sob a influência de álcool. Qual que é o grande erro aqui? Quando o policial ele descreve que o motorista se recusou a fazer o teste, ele não poderia ter utilizado essa base legal aqui do artigo 165, mas sim ele deveria ter utilizado 165-A, combinado com o artigo 277, ou seja, a base legal que o policial descreveu nesse auto de infração está totalmente incorreta. E isso, na nossa legislação, nós chamamos de erro de tipificação. E apenas com esse erro aqui, o auto de infração ele tem que ser arquivado. Ele tem que ser nulo e, consequentemente, evita-se as consequências para o motorista, que são 3, né? Que é suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o pagamento da multa e a necessidade de fazer o curso obrigatório de reciclagem lá na autoescola. Então, aqui temos um erro gravíssimo de 3, tá? Então, ao todo, nós identificamos 3 erros gravíssimos que realmente é possível utilizar na defesa e principalmente, tá? Um ponto muito importante aqui, principalmente de maneira judicial, que o advogado ele tem essa possibilidade. Ele não se limita apenas a uma defesa prévia ou um recurso administrativo perante o Detran. Ele consegue, e é o mais recomendável, até por experiência prática e de anos atuando somente com multas do bafômetro e CNH suspensa, é sempre trabalhar de maneira estratégica no campo do processo administrativo, apresentando as defesas, levantando teses, para depois pegar essas teses que você gerou no campo do processo administrativo e levar para o fórum, ou seja, para as mãos de um magistrado. E tem uma justificativa muito plausível para isso, porque no campo do processo administrativo de trânsito é uma pessoa qualquer que infelizmente vai estar analisando e julgando seus recursos, né, julgando entre aspas, porque muitas defesas, muitos recursos sequer foram analisadas, simplesmente o julgador indeferiu, ou seja, negou a defesa, sem trazer qualquer fundamentação, o que também é arbitrário e é contrário à nossa legislação de trânsito. Mas, como é processo administrativo, acabam fazendo de qualquer maneira, né? Então, eis a importância de você aumentar as suas munições e levar para as mãos de um juiz, que ele é concursado, formado em direito, ele está atrelado ao processo, ele é obrigado a analisar e fundamentar a sua decisão. Então, a gente consegue levar ao máximo o nível técnico da defesa envolvendo a sua situação de trânsito, né? Seja ela qual for. Então, continuando aqui, o primeiro erro foi identificado, que é justamente o erro de tipificação. Agora vamos para o segundo erro, que envolve isso aqui, o local da infração. Esse erro aqui também é muito grave. Veja que ele apenas destacou Rua Carlos Drummond de Andrade, lá do município de Itajaí. Agora, se você pesquisar essa rua aqui no Google Maps, você vai ver que é uma rua longa e tem vários numerais. Agora, cadê o numeral aqui? Então, toda localização que aparece na notificação ou no auto de infração ela deve ser precisa. Deve demonstrar qual é o número, se tem algum ponto de referência. Por exemplo, na frente do pet shop que se chama Cães e Gatos, vamos supor. Ou na frente de uma empresa azul que se chama Aço Santa Catarina. Enfim, vocês entenderam aqui como que deve funcionar, né? E deve sempre ter o numeral.
Então, número 37, a ocorrência foi na rua 27, na rua Carlos Drummond de Andrade, numeral 27, na frente da empresa Ferro e Aço Santa Catarina, por exemplo. Então é assim que tem que funcionar. Não pode simplesmente colocar o número, o nome da rua, tá? Ou da servidão, enfim. Isso é totalmente ilegal. Tá? E esse auto, novamente, ele deve ser arquivado por conta também desse detalhe. Mas se eu quisesse usar apenas isso aqui na defesa, poderia. Mas não é o mais recomendável, né? De fato, é utilizarmos todas as munições possíveis e sem inventar teses. Porque, olha, tem cada tese mirabolante que a gente vê em vídeos do YouTube, no próprio Google, em artigos, enfim, que não funcionam na prática, né? Serve apenas para, de fato, encher linguiça na defesa prévia, no recurso ou na ação judicial, e é muito prejudicial. Tanto se você for um advogado que esteja me assistindo, tanto como também para você que é motorista. Né? O julgador, seja em âmbito administrativo ou judicial, ele não vê com bons olhos aquele defensor ou motorista que alega qualquer coisa no seu recurso. Tá? Isso não funciona na prática, nunca vai funcionar. Tem que atuar de maneira técnica e saber o que está fazendo. Até para que você não perca tempo, né? Em estar apresentando defesas, recursos e ações judiciais. Tá? Faça o correto para trazer o melhor resultado possível para você, advogado, para a sua reputação como profissional e para você, motorista, que depende da habilitação como instrumento de trabalho. Então, seguindo agora, até o momento identificamos um erro, então, que foi essa questão do erro de tipificação. Depois identificamos o segundo erro, envolvendo o local da infração, que está totalmente incompleto, e agora partiremos para o terceiro. Novamente, retornando aqui ao campo de observação, então veja que esse campo ele é muito importante e em grande parte dos processos de suspensão envolvendo um determinado auto de infração, sempre olhe com calma esse campo de observação, porque ele é responsável por grande parte dos arquivamentos, tá? De processo de suspensão, cassação ou o auto de infração em si envolvendo uma multa específica. Vamos lá. Veja que o policial, ele anotou que o motorista ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, se recusou, sendo então lavrada a recusa. Na verdade, não foi lavrada a recusa, foi lavrado a infração por dirigir sob a influência. Tem uma grande diferença entre você dirigir sob a influência, fazer o teste e se recusar. E aqui, esse é o terceiro erro que nós identificamos no auto de infração desse cliente, sendo o veículo liberado para o condutor. Então, quer dizer que o Lucas, ele recusou o teste, né, conforme consta no campo de observação. Com isso, ele foi multado por ter negado a fazer o teste do bafômetro, e ainda assim o policial liberou para ele mesmo, para o Lucas, sair da fiscalização dirigindo aquele veículo. Sendo que isso não pode acontecer, é totalmente proibido, até mesmo pela nossa resolução 432 do CONTRAN, o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização proíbe, enfim. Essa infração da lei seca, ela serve justamente isso, para evitar que o motorista embriagado, né, ou que você visualize que ele apresenta sinais de alcoolemia, como olhos avermelhados, vestes desarrumadas, ele está cambaleante, está desorientado, agressivo, enfim. Então, para aquele motorista que está de fato embriagado, que fez o teste, ou que ele apresenta sinais de alcoolemia, que ele não possa dirigir. Agora imagina, o policial constatou que ele recusou-se a fazer o teste do bafômetro, obviamente para que aconteça a infração da recusa, tem que acontecer previamente uma análise por parte do policial em relação àquele motorista, que ele apresente ou não sinais de alcoolemia. Então, como que ele pode liberar para o mesmo condutor? Para um condutor que acabou de ser autuado pela recusa do teste do bafômetro, uma multa extremamente complexa e que serve justamente para manter em segurança os demais da via, como que ele libera o veículo para o próprio condutor? Isso é totalmente contraditório e por si só também é ilegal. Não poderia ocorrer esse procedimento por parte do policial. Inclusive, esse policial ele poderia responder internamente. Óbvio que não é o nosso intuito aqui fazer isso, não é prejudicar ninguém, pelo contrário. Estamos aqui apenas para auxiliar o motorista que foi pego no bafômetro e que deseja, por algum motivo, se livrar das consequências. Seja porque não concorda ou porque ocorreu alguma arbitrariedade no auto de infração, como é o caso aqui do nosso cliente. Então veja que foram identificados 3 erros gravíssimos. O erro de tipificação,
A base deveria ser 165A, a base legal, e ele constatou com 165. O local da infração deveria estar completo e ainda o campo de observações totalmente errôneo, tanto em relação a ele ter informado a recusa, como também o veículo ter sido liberado para o próprio condutor autuado pela recusa. Isso aqui é um absurdo enorme, tá? Então, esse foi o intuito desse vídeo, trazer a análise desse auto de infração, como que um advogado especialista em trânsito, com vasta experiência, consegue analisar rapidamente os erros possíveis de um auto de infração para trabalhar de maneira administrativa e judicial no ato administrativo, para evitar as consequências para o motorista. Imagina, nessa situação aqui a gente vai evitar consequências severas para o motorista, que é a suspensão do direito de dirigir, o débito da multa e o curso de reciclagem. Então, se você gostou desse vídeo e ficou com alguma dúvida sobre qualquer ponto em específico que eu trouxe dessa análise do auto de infração, fique muito à vontade para encaminhar a sua dúvida aqui no YouTube, tá? Na descrição desse vídeo. E se você passou por alguma situação semelhante, também fique muito à vontade para entrar em contato conosco. Vai ter o nosso WhatsApp, a maneira que você consegue entrar em contato conosco na descrição desse vídeo também. E espero ter ajudado e também lhe convido para curtir, salvar e compartilhar esse vídeo com outros motoristas.